Olá, seja muito bem-vindo ao Business, do programa de negócios da sua TV, a revista eletrônica que deixa você informado dos assuntos mais importantes da semana. Eu sou o Bruno Meyer e vamos aos destaques de hoje. Apple, Google, Amazon, Microsoft e Meta. As empresas mais valiosas do mundo perdem quase 4 trilhões de dólares em 2022, porque todas elas tiveram um ano amargo. No Brasil, o aplicativo 99 demite dezenas de funcionários. O Business vai mostrar detalhes de quantos profissionais foram atingidos e as razões dos cortes no país. Revés no setor financeiro, o banco americano Goldman Sachs se prepara para demitir 3.200 funcionários e o CEO diz que tempos difíceis estão por vir. A SpaceX de Elon Musk passa por uma nova rodada de captação e já vale mais que a Netflix e metade da montadora elétrica Tesla. E a fabricante de carros de luxo Rolls-Royce bate recorde de vendas. Você, aliás, não vai acreditar quantos milhões de dólares custa o modelo mais caro da marca. Fica ligado, o Business está no ar. E vamos para a primeira notícia do programa, porque é uma bomba no mundo dos negócios e do varejo brasileiro. Primeira notícia, Sérgio Rial renuncia como CEO das Americanas após descobrir um rombo de 20 bilhões de reais. E ele renuncia apenas 10 dias depois de chegar ao posto de CEO da empresa. Sai também o CFO, o responsável pelas finanças das Americanas, o André Cofre. Vamos lá. A saída do Sérgio Rial ocorre depois que a varejista informou ter identificado um rombo de impressionantes 20 bilhões de reais. Da onde vem esse rombo? Nos termos técnicos, se define como inconsistências em lançamentos contábeis. Quem é contador sabe do que eu estou falando. Como a gente não é contador, na prática, o que é isso? São operações de financiamento de compras nas quais a Americanas é a devedora de instituições financeiras e que não apareciam devidamente no balanço. Isso acontece com algumas varejistas. Quem paga alguns fornecedores é o banco. E aí a empresa deve para o banco e o problema é que não estava isso, aparentemente não estava isso no balanço da Americanas. O Conselho da Americanas elegeu João Guerra como CEO interino. A chegada de Sérgio Rial, aliás, foi ex-presidente do Banco Santander, ficou mais de 7 anos na liderança do banco, fez uma transformação no banco, é um dos executivos mais bem pagos do Brasil nos últimos anos. Foi uma injeção de ânimo aos investidores em agosto do ano passado, quando veio a notícia de que ele seria o novo comandante da Americanas, uma importantíssima varejista brasileira, num setor que passa por profundos desafios nos últimos tempos, especialmente pela forte concorrência estrangeira. Os asiáticos, a Amazon, por conta disso. Só no dia do anúncio dessa mudança do Rial na Americanas, as ações chegaram a saltar 20% na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Neste mês de janeiro, justamente pela entrada do executivo, teve uma alta de 24,35%, depois de cair 56% nos últimos 12 meses, muito por conta do varejo inteiro no Brasil que teve uma queda. O anúncio da chegada dele, afinal, foi interpretado como uma mudança radical e até uma certa modernidade da varejista, um choque no modelo de gestão. A empresa enviou uma nota exclusiva ao Business, dizendo que criou um comitê independente para apurar as inconsistências contábeis e que Sérgio Rial vai continuar como assessor dos acionistas da Americanas, os empresários Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles.
Vamos para a segunda notícia do Business e notícia importante também da semana. O aplicativo 99 demite dezenas de funcionários no Brasil. O aplicativo de mobilidade muito amplamente conhecido dos brasileiros começou uma onda de demissões no país e pouco mais de 3 meses depois aí de ter feito uma série de cortes. A empresa ela tem sede em São Paulo, confirmou ao programa as demissões, mas ela não divulgou quantos funcionários foram atingidos. Em conversa que a gente teve durante a semana com pessoas de dentro da 99, as demissões podem ter atingido até 30% da operação no Brasil. É muita gente porque a gente está falando até na semana passada, a gente tinha o conhecimento de que a 99 empregava 800 profissionais. E o que causam as demissões da 99? Eu fiz essa pergunta para a empresa. E a 99 disse que o corte é uma reorganização interna. E no texto enviado ao programa, citou a conjuntura macroeconômica. Isso, na verdade, tem acontecido com muitas empresas de tecnologia e startups. Empresas que ainda não dão lucro ou com resultados considerados abaixo do mercado, têm sofrido com a alta dos juros em muitos países e também com a recessão global, o que reduz investimentos disponíveis no setor. A 99 nasceu em 2012 no Brasil, 6 anos depois foi adquirida por 960 milhões de dólares pela gigante da mobilidade chinesa Didi. A transação tornou o aplicativo brasileiro o primeiro unicórnio do país, quando uma empresa passa a valer mais de $1 bilhão. A empresa disputa com o Uber a hegemonia entre os aplicativos de mobilidade e ainda tem 2 braços de negócios, um de meio de pagamento e também o de delivery. Mas o ganha-pão, sem dúvida, é a mobilidade. A 99 tem uma base de 750 mil motoristas e atende 20 milhões de passageiros no país em 1.600 cidades brasileiras. Notícias nada agradáveis, girando o assunto. Olha, 2023 a gente começa com notícias não tão agradáveis assim. E agora é do mercado financeiro vindo dos Estados Unidos, porque o Goldman Sachs se prepara para demitir 3.200 funcionários. 1/3 desse número aqui deverá ser das principais unidades, tanto comerciais quanto bancárias, tem a parte ali de trading, vão ser atingidas, já está confirmado isso. Para se ter noção desse número aqui, 3.200 funcionários, o último grande corte dessa escalada aconteceu depois do colapso do Lehman Brothers, em 2008, quando o Goldman Sachs cortou mais de 3.000 empregos. E o que causa tantos cortes agora no famoso banco, dos Estados Unidos? Várias linhas de negócios desaquecem, se a gente comparar com anos atrás, e também, claro, o cenário incerto para os mercados globais e para a economia nos Estados Unidos. O banco está prestes, por exemplo, a apresentar os resultados de uma unidade de cartão e empréstimos que vai registrar cerca de mais de $2 bilhões em perda. Prejuízo leva ao quê? Na maior parte das vezes, a cortes. Mas tudo isso não chega a ser uma grande surpresa. Em dezembro, o CEO do banco, David Solomon, disse que estava pessimista com as perspectivas da economia americana e falou que até mesmo demissões poderiam ocorrer no banco, além de cortes poupudos nos bônus dos funcionários. Teremos tempos difíceis pela frente. Essa foi a frase do Solomon que repercutiu muito globalmente em todos os mercados. O banco rival, o Morgan Stanley, na semana dessa declaração do David Solomon, demitiu cerca de 1.600 funcionários de quase todas as áreas do banco de investimento. Metade do que vem pela frente agora no Goldman Sachs. Na gestão de Solomon, o Goldman Sachs ultrapassou 49 mil profissionais, uma alta de 34% no quadro de funcionários desde 2018. E agora eu vou repetir o que o CEO do banco falou mês passado, Tempos difíceis pela frente. Girando os assuntos aqui no Business, vamos falar de SpaceX, a empresa aeroespacial aí do nosso onipresente Elon Musk, porque a SpaceX vale mais do que a Netflix e já é metade do que a Tesla. Essa notícia
É por conta que ela pode ser avaliada em 137 bilhões de dólares em uma nova captação privada. O novo cheque que a empresa recebeu nos últimos dias vale 750 milhões de dólares. É sempre bom lembrar que a NASA, o Google e a Força Aérea dos Estados Unidos já são investidores da SpaceX. A SpaceX é a principal empresa de exploração espacial do mundo. No último ano, fez mais de 70 decolagens com seus foguetes. Nunca uma empresa, aliás, foi ao espaço com tanta frequência. Nos últimos tempos, a SpaceX teve marcos operacionais importantes para comemorar. No ano passado, a Starlink, o serviço de internet via satélite da empresa, ultrapassou 1 milhão de assinantes e foi essencial para usuários na Ucrânia que sofreram com interrupções da infraestrutura, da conexão em meio à guerra com a Rússia. A concorrente a SpaceX, ela tem duas concorrentes importantes e também de grandes nomes do empresariado mundial. Uma delas é a Blue Origin de Jeff Bezos, dono da Amazon, e da Virgin Galactic de Richard Branson. Elon Musk, como quem acompanha o business sabe, vive um momento bem complicado aí com a sua Tesla, que é a sua mina de ouro, né, que teve um ano passado muito ruim, em que as ações da montadora caíram 65%, com uma perda de valor de quase 700 bilhões de dólares. No entanto, o outro negócio dele, a SpaceX, segue literalmente voando. Para efeitos de comparação, a SpaceX já vale a metade do que vale a Tesla. Olha, você pode achar Elon Musk barulhento, pode até não gostar dele, mas precisa enxergar que o homem sabe dos negócios, porque teve gente que desdenhou quando ele falava em exploração espacial. Falaram várias coisas aí, mas a exploração espacial é um mercado muito aquecido no mundo e tem muitos fundos de investimentos, inclusive, que têm aplicado bilhões e bilhões de dólares que já vão ser investidos nesta indústria nos próximos anos. E vamos girar o assunto aqui no Business para a próxima notícia vinda do Brasil. Essa notícia é bem legal, porque uma rede de cafés brasileira é avaliada em 250 milhões de reais. E eu estou falando da rede de cafés The Coffee, que atingiu esse valor aí de mercado depois da terceira rodada de investimentos da empresa. Dias atrás, ela recebeu uma rodada de investimento aí de 7 milhões e meio de dólares, cerca de 41 milhões de reais. Com esse novo dinheiro em caixa, a empresa agora se prepara para expandir as operações em outros países. Agora é apostar as fichas no exterior. A rede tem 195 lojas, sendo 11 na Europa, e abre diálogo para abrir as primeiras filiais no México e no Peru. A maior parte das unidades funciona no modelo de franquia, embora 18 delas são próprias. A ideia da empresa nasceu em Curitiba em 2018, veio da mente dos 3 irmãos, Carlos, Alexandre e Luiz Fertonani. Eles se inspiraram no modelo das mini cafeterias do Japão, em que o cliente faz o pedido e o pagamento é feito apenas por aplicativo sem caixas. E por esse motivo, além da tecnologia, as lojas introduziram um ambiente em estilo meio minimalista, fugindo um pouco daquele público muito conhecido do Starbucks, que pega a bebida e costuma ficar nos ambientes. Com o The Coffee não funciona bem assim, não. O público da rede mira um público mais jovem, que busca uma bebida mais elaborada e costuma levar o café para viagem. O Brasil agora se revela aí o país, não só da cervejinha aí, agora o país do cafezinho mais elaborado e caro. Outra notícia aqui de uma empresa brasileira, porque a brasileira Semantics compra a startup americana Elemeno. A Semantics a gente já trouxe inclusive o CEO da empresa aqui no Business e o fundador, que é o Leonardo Santos. A Semantics ela é líder na América Latina em dados e inteligência artificial. É a primeira, essa notícia é a primeira aquisição internacional da companhia. Os valores da operação não foram divulgados. A Elemeno é uma startup, que ela comprou, localizada no Vale do Silício, e foi fundada por um brasileiro, que é o Lucas Bonato.
Essa startup oferece uma plataforma que avança processos de automação nas empresas por meio de inteligência artificial. A Semantics vê essa aquisição como estratégica para entrar no mercado dos Estados Unidos. A Semantics virou um case global em 2022. Pela primeira vez, uma empresa brasileira puramente tech, como são chamadas as empresas de tecnologia, chegou à Nasdaq, a Bolsa de Tecnologia de Nova York. A Semantics estreou na Bolsa Americana avaliada em US$ 1 bilhão. Essa é a primeira Deep Tech brasileira listada na Bolsa Americana. Deep Tech é a definição das empresas que fabricam tecnologia para outras empresas. O plano com os recursos do IPO é acelerar a expansão na América Latina e ter um time ainda mais capacitado, vão ter contratações, o que inclui um investimento aí num laboratório dentro da universidade, da prestigiada Universidade do MIT, nos Estados Unidos. O Leonardo Santos, com a nova compra, comemorou essa semana e nos mandou, inclusive, o grande empreendedor Leonardo Santos nos mandou uma nota dizendo que é a primeira aquisição fora do Brasil e muito importante porque é no maior mercado de inteligência artificial do mundo. E ele adiantou que a empresa dele continua em busca de novas aquisições, tanto no Brasil quanto fora. Portanto, o tech no Brasil cresce e se expande. Vamos falar da Rolex agora, porque a Rolex elevou os preços nos Estados Unidos e no Reino Unido. Vamos ver essa notícia aqui, olha. Rolex fica mais caro e a marca, muito conhecida, né, alega inflação alta nos Estados Unidos e no Reino Unido. A fabricante de relógios de luxo mais vendidos do mundo, geralmente ela aumenta os preços uma vez por ano, em janeiro, mas ela decidiu subir o custo dos modelos mais de uma vez, tanto no Reino Unido, na Europa, em setembro e em novembro, ou seja, tiveram uma série de aumentos ao longo do ano e muito em resposta às flutuações cambiais e também ao forte dólar americano. Portanto, em janeiro do ano passado, a Rolex elevou os preços em 3,5%, depois teve mais um aumento de 5% no Reino Unido e um valor semelhante na Europa em novembro. O aumento mais recente mostra que a empresa suíça acredita que pode aumentar os preços para proteger as margens de lucro em meio ao aumento da inflação sem prejudicar a demanda. O banco inglês Barclays disse que o aumento de preço vai beneficiar varejistas. O preço dos modelos Rolex mais populares subiu de 1% até mais de 3% no Reino Unido e nos Estados Unidos no início deste ano. E vamos seguir ainda com o mercado de luxo aí, porque essa marca é conhecida e centenária, inclusive. Rolls-Royce bate recorde de vendas. A Rolls-Royce vendeu o maior número de veículos da história dela. A fabricante britânica registrou em 2022 o maior faturamento anual em seus 118 anos de história, com um total de 6.021 unidades vendidas, um aumento aí de 8% em relação a 2021, com entregas a clientes em cerca de 50 países. Os principais mercados da marca são Estados Unidos, China e Europa. Os Estados Unidos, aliás, são responsáveis por quase 35% das vendas globais. A companhia espera agora que a reabertura da China possa impulsionar a venda dos carros. Nos últimos tempos, a Rolls-Royce tem conseguido aumentar aí o seu ticket médio, sabe com o quê? Sabe com qual modelo? Ela customiza para os clientes os carros. Ou seja, você pode, por exemplo, escolher a cor da tinta do carro e também a madeira do painel. E, inclusive, tem outra customização que é muito interessante, que é luxo puro. Você pode customizar geladeiras internas para colocar as garrafas de champanhe. Agora vem a notícia, para mim, a mais impressionante aí da Rolls-Royce. O modelo mais caro da marca e um dos mais caros de toda a indústria automobilística é o que mais tem, que tem o maior número de itens de customização. E sabe quanto o preço que pode chegar?
pode chegar um carro a impressionantes 150 milhões de reais, cerca de 28 milhões de dólares. Eu disse 150 milhões de reais. Reza a lenda aí que no ano passado só 3 carros foram produzidos nesse valor. E a Rolls-Royce, ela foi fundada no início do século XX e comprada pela BMW em 1998. Agora ela prepara o lançamento do Spectre, o primeiro veículo totalmente elétrico da marca, previsto já para este ano. Segundo a empresa, as encomendas superaram as expectativas. As primeiras entregas estão previstas para o 4º trimestre de 2023. A partir de 2030, a marca planeja fabricar apenas veículos elétricos. E agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe o que são empresas unicórnio? Assim são chamadas as startups que atingem o valor de mercado de $1 bilhão antes mesmo de entrarem na Bolsa de Valores. E sabendo desse cenário, um grupo de investidores resolveu criar o Unicorn Hunters. É um reality que busca encontrar os próximos unicórnios do universo das startups, onde o público também pode avaliar e investir nessas empresas através de criptomoedas. E sabe a melhor parte disso? Você vai poder participar e assistir aqui na Jovem Pan. Dia 15 de janeiro, você vai descobrir que unicórnios são reais. O que faria com esses $20 milhões extras? São empresas avaliadas em bilhões de dólares e nossa missão é encontrá-las. Os investidores podem ganhar dinheiro nisso? Esse grupo de experientes investidores vai escolher quem serão os próximos unicórnios dessa era. Estou dentro e vou investir. Conheça um novo jeito de investir no Unicorn Hunters. Estreia domingo às 5:30 da tarde na Jovem Pan News. Novidades, portanto, aqui na programação da Jovem Pan News. Neste domingo, 15 de janeiro, às 5:30 da tarde, conheceremos uma ideia de negócios que pode revolucionar os cuidados com a saúde das mulheres a nível global. Essa empresa que eu estou falando aí é muito interessante. Realmente, eu não conhecia, por exemplo, conheci através do Unicorn Hunters, eu já assisti um pedacinho aí da estreia e eu convido a todos vocês a assistirem também. Não perca a estreia de Unicorn Hunters, assista aqui na Jovem Pan News ou direto do aplicativo Panflix. E deixa eu fazer um convite para você também, paralela a essa estreia aí do Unicorn Hunters, a gente vai lançar em todas as plataformas digitais do Grupo Jovem Pan o Huntercast. O Huntercast é baseado aí nos temas dos programas do Unicorn Hunters. A gente vai receber uma série aí de convidados semanais para falar do universo aí de inovação, de startups. Eu vou colocar um trechinho aí para vocês acompanharem da estreia do Huntercast em todas as plataformas digitais do Grupo Jovem Pan. Todas as sextas-feiras nós teremos um podcast que é o Huntercast, que trata dos temas do programa e do ambiente de startups e empresas que podem se tornar os próximos unicórnios do mercado. Portanto, sejam bem-vindos. O Huntercast está no ar. Agora a dica para os novos empreendedores, porque nossa audiência é de empreendedor também. Você pode... O céu é o limite para novas ideias, para as startups. Os segmentos, a questão é você ter uma ideia genial, que essa ideia genial às vezes pode ser uma ideia simples, e a partir dali você criar uma empresa a partir daí. Qual que é o caminho aí para você ter uma startup? Bruno, eu sempre falo que a ideia é o segundo, terceiro passo de qualquer empresa. O primeiro passo é um problema. Você precisa achar um problema... O empreendedor tem que ter o problema... Exato. Qual que é o problema que ele quer resolver? De uma parcela da população ali. E aí depois ele vai avaliar se aquele problema é grande o suficiente para que muitas pessoas paguem por aquilo, para ver se a empresa é sustentável e pode crescer ao longo do tempo. Então o primeiro ponto é sempre o problema. Como o setor evoluiu, né? A gente estava conversando, né? Se a gente pegar desde a Log, um monte de startups, no começo a gente nem falava de startups, né? 10 anos atrás ninguém sabia direito que startups. Eu até trabalhei numa empresa
muito grande, que no final eles queriam ser uma empresa grande, que no final foi... Mas ela queria ser uma startup, porque startup virou sinônimo de crescimento até, né? Porque daí, qual que é o próximo passo? Daí você recebe um monte de injeção de investidor, por exemplo, mas é bom falar também isso que vocês estão falando, de identificar os problemas, né, das pessoas. Sabe o que é mais legal que eu vejo dessa glamorização das startups, Bruno? Isso está tirando aquele peso que os concursos públicos tinham na economia brasileira até 5, 10 anos atrás. Então, aquela quantidade de pessoas que sonhavam em ter cargos públicos para ter uma estabilidade e ganhar bem, grande parte dessas pessoas hoje pensam em quais problemas elas podem solucionar e qual startup ela pode montar. Então, para mim, isso é fantástico e é o que eu mais gosto, o que eu mais vejo como impacto positivo para o futuro do Brasil, de longe. E vamos ao mundo do cinema, porque Avatar 2 bateu Jurassic World e o remake de O Rei Leão na lista de filmes que mais faturaram na história. Vamos para notícia aí, o Avatar fatura 9 bilhões de reais e já é a 7ª maior bilheteria do cinema. Eu acho que neste final de semana isso vai mudar, hein? Porque o filme já superou a marca de 1 bilhão e 700 milhões de dólares, quase os 9 bilhões aí de reais, o que já o transforma na 7ª maior bilheteria da história do cinema em arrecadação. Em primeiro lugar, nesse ranking das maiores arrecadações, está a primeira versão, sabe do quê? De Avatar. Considerado uma das estreias mais aguardadas de 2022, o ótimo desempenho comercial do filme já tem feito especialistas criarem projeções da arrecadação total, e uma aposta é que o filme possa chegar até a 3ª colocação entre as maiores bilheterias do mundo. O próximo alvo agora de Avatar 2 é o filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa, de 2021, que arrecadou 1 bilhão e 900 milhões de dólares e tem tudo agora, Avatar 2, para bater o Homem-Aranha já neste final de semana. No Brasil, o novo longa de James Cameron sobre a aventura submarina faturou mais de 26 milhões de reais e foi assistido por 1 milhão de pessoas. Agora, uma curiosidade, viu, de Avatar 2. Sabe quanto custou produzir esse filme? 350 milhões de dólares, muito mais do que 1 bilhão de reais. O longa foi tão caro, a produção tão cara, que James Cameron o descreveu logo depois como o pior negócio da história do cinema, já que ele precisaria se tornar uma das maiores bilheterias da história para compensar o investimento, arrecadando aí cerca de 2 bilhões de dólares globalmente. Mas o que a gente está vendo agora, com essas notícias, essas primeiras semanas de filmes, é que James Cameron não vai pagar só a conta do filme, mas lucrar com o seu fantástico mundo de Avatar. Eu assisti o filme, viu? Recomendo assistir em 3D, numa sala boa aí de IMAX, porque vale a pena as 3 horas de filmes, viu? E com isso eu encerro a edição do Business dessa semana, agradecendo sempre a sua confiança, a sua audiência. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.